Nas minhas mensagens nos domingos pela manhã, eu estou falando sobre Efésios. Na primeira mensagem que eu trouxe sobre a carta aos Efésios, eu disse que o núcleo de Efésios, aquele eixo principal da carta aos Efésios, é o capítulo 2, versos 8 a 10. Vocês foram salvos pela graça. Isso não veio de vocês, a salvação não vem da gente, a salvação é obra de Deus na gente. Não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos porque não merecemos. Somos salvos pela graça de Deus. Não somos abençoados porque merecemos, nós somos abençoados porque não merecemos, porque Deus ama aqueles que não merecem. É justamente essa graça de Deus. Graça de Deus é amor de Deus por aqueles que não merecem. Porque se merecessem não seria graça, seria justiça. Deus estaria só pagando para aqueles que merecem. Graça é Deus fazendo algo por alguém que não merece. Amor de Deus é direcionado às pessoas que não merecem o amor de Deus. Somos amados por Deus não porque merecemos, mas porque a gente precisa desse amor. Somos agraciados por Deus não porque temos méritos, mas porque necessitamos dessa graça. E Paulo fala sobre isso e termina dizendo que tudo isso acontece para que nós façamos boas obras aos outros. Nós somos redimidos, somos salvos, nascemos de novo, temos uma nova vida, a graça de Deus nos alcançou para quê? Para sermos uma bênção para os outros, para que você faça boas obras aos outros. Então é esse o texto de Efésios 2, versículos 8 a 10. Salvos pela graça para que vocês vivam em boas ações. Vocês são a feitura de Deus, vocês são o poema de Deus, diz Paulo. Vocês são essa criação de Deus, para que andem nessas boas obras, para que façam essas boas coisas. É para isso que somos salvos. Ah, mas e o céu? O céu é outra história. A gente não sabe nada sobre o céu, não sabe nada sobre depois da morte, mesmo a Bíblia, quando fala sobre isso, é cheio de figuras, de ilustrações, que absolutamente a gente não consegue compreender exatamente o que será essa vida depois da morte. É um mistério, é a última grande surpresa de Deus para a gente, vai ser o que existe depois da morte. Fomos salvos para ir para o céu? Também. Mas isso é para lá. O que nos importa é saber para cá, porque é aqui que estamos vivendo. É aqui agora que está a nossa vida, é aqui que nos relacionamos, é aqui que temos uma profissão, é aqui que queremos nos realizar. É aqui que temos um corpo que precisa ser tratado. É aqui que conhecemos pessoas. E é aqui que influenciamos e abençoamos pessoas. Então, a salvação é principalmente para ser vivida aqui, que é o mundo que conhecemos. E é o mundo em que estamos. Depois da morte é outra história. Então, o nosso foco é aqui. Para que é que Cristo me trouxe até Ele no que se refere à minha vida aqui? Por que é que eu estou seguindo a Cristo no que se refere à minha vida aqui? E quais são os propósitos de Deus para mim, como discípulo de Jesus, no que se refere à minha vida aqui? Essa tem que ser a nossa grande preocupação. E o nosso grande empenho em entender. E Paulo está falando disso, ele está dizendo, vocês foram salvos pela graça para que vocês vivam em boas obras. Vocês foram salvos pela graça de Deus para que andem fazendo coisas boas. Esse é o grande propósito. Bom, eu disse que isso é um eixo, então você imagina um lago ali parado, e você pega uma pedra e joga nesse lago, e onde aquela pedra cai, ela faz um eixo. E a partir daquele eixo vão se abrindo ondas concêntricas ali. E essas ondas vão se expandindo a partir do local onde cai a pedra. Então, quando a gente lê, por exemplo, uma carta,
a gente tem que saber identificar onde foi jogada a pedra para que todo o restante seja dito. Então, Efésios, por exemplo, tem um lugar onde a pedra cai, que é esse, capítulo 2, versos 8 e 10. Esse é o eixo. É o cerne, é a tese principal de Paulo, é onde ele quer chegar, é onde ele quer levar o pessoal a entender. É onde caiu a pedra. Os círculos que vão se abrindo são decorrências desse eixo. São decorrências dessa ideia principal. Então, tudo que Paulo fala em Efésios tem a ver com esse eixo. Só é compreendido e é entendido a partir desse eixo. Vocês são salvos pela graça para fazerem o bem às pessoas. Esse é o eixo. E todo o restante é uma decorrência desse eixo. Então, tudo que ele vai falar no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, tem a ver com esse eixo. Vocês foram salvos pela graça para serem graça para os outros. Esse é o eixo. Então, o que eu estou me propondo a fazer é agora analisar os círculos concêntricos desse eixo. A gente examinou o eixo. Na última mensagem que fiz aqui sobre Efésios, então, nós fomos ao eixo, analisamos o eixo, e agora a gente vai pegar tudo o que decorre do eixo. Tudo o que é consequência desse eixo. E a primeira consequência, o primeiro círculo, imediatamente após o eixo, o lugar onde a pedra cai, o primeiro movimento das águas, nessa abertura de temas que o apóstolo Paulo faz em Efésios, está no capítulo 1, e quero ler com vocês os versos 15 e 16, mas eu estou considerando tudo que vem antes no capítulo 1. E, de novo, Paulo está dizendo aqui, por essa razão, que tem a ver com tudo que ele falou lá antes, que eu vou daqui a pouco explicar, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então vejam, Paulo continua estreitamente coerente com o que ele vai dizer lá no capítulo 2, que é o eixo, e que vai se repetir na carta toda. Por que é que ele está dando graças a Deus? Eu dou graças a Deus pela fé que vocês têm em Jesus. E para que essa fé? Para quê? Por causa do amor que vocês demonstram uns aos outros. Uma coisa não anda sem a outra. Eu agradeço a fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês demonstram. Não tem como ter fé em Jesus sem demonstrar o amor. Essa é a grande vinculação que Paulo está falando aqui. Eu não estou dando graças porque vocês creem. Eu estou dando graças porque vocês creem, e porque creem, demonstram o amor de vocês. Eu não estou dando graças porque vocês têm uma fé. Eu estou dando graças porque vocês têm uma fé, e essa fé se transforma em amor vivido e convivido com outras pessoas. Desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Agora, quando ele começa dizendo por essa razão, ele está se referindo ao que ele disse antes. E o que ele disse antes é uma peça fantástica. A construção de todo o texto que vem antes é uma coisa muito bem elaborada. Não é? Paulo pensou muito ali, refletiu muito. Na hora de escrever, ele escolheu uma estética para o texto. Ele escolheu uma maneira de falar as coisas. Ele organiza
as suas ideias de uma forma que é justamente para dar o efeito que isso vai dar depois. Eu não sei se você já leu esse trecho que vai do verso 3 até o verso 14. Eu não sei se você já parou para ler isso detalhadamente, mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa. No versículo 6, está escrito assim: para o louvor da sua gloriosa graça. Verso 6. De vocês, você caminha mais um pouco e chega no verso 12. E aí você vê lá: a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então veja, no verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Depois no verso 12, para o louvor da sua glória. E no verso 14, ele diz, no finalzinho, a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então essa frase, para o louvor de Deus, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, ou seja, para o engrandecimento de Deus, para a glorificação de Deus, ela aparece no verso 6, ela aparece no verso 12, ela aparece no verso 14. Agora, da primeira vez que aparece, quando ele está falando a primeira vez para o louvor da sua glória, ele está se referindo ao que Deus Pai fez por nós. Lá no verso 3 ele começa dizendo: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos e tal, e termina lá no verso 6 dizendo, para o louvor da sua glória. E aqui ele descreve como Deus Pai participa desse plano redentor para nos preparar para sermos bênçãos para outras pessoas. Ele vai dizer que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, em amor nos predestinou para sermos adotados. Tudo isso quer dizer que Deus quis antes. A nossa redenção, a nossa salvação não é obra do acaso. Foi algo preparado por Deus, desejado por Deus, foi vontade de Deus Pai, para o louvor da sua glória. Depois, nos versos 7 em diante, ele vai falar do que Cristo fez, do que o Filho fez. Ele está falando do amado e ele diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Então Deus Pai planejou, preparou tudo. Deus Filho veio dar o seu sangue. E pelo seu sangue temos a nossa redenção. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Nele também fomos escolhidos. E aí ele termina de novo dizendo no verso 12, para o louvor da sua glória. Deus Pai prepara a nossa salvação, Deus Filho executa. Deus Pai preparou nossa salvação para o louvor da sua glória, Deus Filho executa para o louvor da sua glória. E está faltando quem aí nesse negócio? Você tem Deus Pai, Deus Filho, falta quem? Isso. Então, no verso 13 em diante, ele diz, olha, vocês ouviram, creram, o Evangelho salvou vocês, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. É a garantia da nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus. E aí ele termina voltando à frase, para o louvor da sua glória. Então imagina, você, pessoal que é da música aí, imagina uma letra que tem 3 estrofes e um estribilho. Tá bem? É mais ou menos isso. Então ele começa, vamos dizer, cantando, Deus Pai preparou a nossa salvação. E aí vem o estribilho, para o louvor da sua glória. Aí vai, Deus Filho, para a nossa redenção, derramou seu sangue, aí volta para o estribilho, para o louvor da sua glória. E aí vem, Deus Espírito Santo nos selou nessa redenção, e aí volta para o estribilho, para o louvor da sua glória. Ainda bem, porque Inário, cantor cristão, às vezes tem hino com 5 estrofes, 7 estrofes e um estribilho, a gente ficava 10 minutos cantando o negócio. Esse aqui tem só 3 estrofes e um estribilho, certo? Mas vejam a estética.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deixa eu dar uma palavra sobre a questão do Deus Espírito, para tentar encerrar de vez essa polêmica que às vezes fica. Receber a Cristo é receber o Espírito. Não é uma outra experiência, é a mesma. Quem recebe a Cristo, recebe o Espírito. Por quê? Porque o Espírito sela ali que a gente pertence a Cristo. Receber a Cristo como Salvador, ter uma experiência de fé com Cristo, já é receber o Espírito. Ninguém fica dependendo de outra experiência posterior. Não existem convertidos sem o Espírito e convertidos com o Espírito. Não existe isso. Recebeu a Cristo, recebeu o Espírito. Assim como recebeu a Cristo é porque o Pai planejou a redenção. As coisas estão vinculadas. Então eu sei que há certas áreas do evangelicalismo brasileiro em que há essa ênfase de que, olha, você foi salvo, agora você precisa ser batizado pelo Espírito. Não. Receber a Cristo já é ser batizado pelo Espírito ali. O Espírito de Deus passa a habitar em quem recebe a Cristo, porque é tudo a mesma obra. Se você pertence a Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você, você já é batizado no Espírito, graças a Deus por isso. Continua a sua caminhada. Não são duas experiências distintas. Ter a Cristo já é ter o Espírito. Por isso que Paulo diz, olha, o Pai planeja, o Espírito executa, e o Espírito Santo vem, Jesus executa, e o Espírito Santo vem e sela. Quando Paulo usa essa expressão sela, ele está se referindo àquela marca que os proprietários, por exemplo, faziam nas coisas que pertenciam a ele, o selo, que era a comprovação de que aquela assinatura era daquela autoridade. O Espírito Santo habitando em nós é a grande garantia de que agora nós pertencemos a Cristo. É o que Paulo vai dizer com outras palavras em outros textos, em Romanos, quando ele diz, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que agora somos filhos dele. É o Espírito de Deus que nos dá essa certeza. Então preste atenção, se você teve uma experiência de fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e você está seguindo a Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. E o Espírito Santo vai produzir em você o fruto do Espírito, que tem a ver com ética, tem a ver com virtude. O fruto do Espírito é amor, é bondade, é misericórdia, é mansidão, é autocontrole, é benignidade, tem a ver com virtudes. É isso que o Espírito Santo vai produzir em você. O Espírito Santo não vai transformar você num grande mágico para fazer mágicas. Nem vai transformar você uma pessoa super poderosa para ficar exibindo poderes. O que o Espírito Santo veio para fazer em você é produzir virtudes. O fruto do Espírito, que é produzido pelo Espírito em você, é para o seu caminhar, para a sua vida prática, para a sua visibilidade, para você ser uma virtude de Deus para os outros. É para isso que o Espírito Santo habita em você, para produzir virtudes. O fruto é a grande obra do Espírito. Então ele é a grande garantia de que pertencemos a Cristo, e principalmente porque quando ele nos sela como essa grande garantia da herança, ele está produzindo em nós as virtudes que precisamos ter para mostrar que pertencemos a Cristo. Então é disso que Paulo está falando nesse arranjo de 3 estrofes com estribilho, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito atuando para a nossa redenção. Bom, junto com o texto que nós lemos, e aí ele diz, por essa razão, porque o Pai se envolveu, o Filho se envolveu, o Espírito se envolveu, porque o Pai preparou a sua redenção, o Filho derramou seu sangue, e o Espírito sela você e habita em você, por essa razão, aí ele entra.
desde que eu ouvi falar da fé de vocês e do amor que vocês têm, eu agradeço a Deus, porque Deus está fazendo essa obra na vida de vocês. Então eu gostaria de tirar aqui a guisa de conclusão, depois desse panorama do que Paulo está falando, tirar aqui algumas conclusões muito práticas para a nossa vida, porque afinal é para isso que a gente lê a Bíblia, para tirar as conclusões práticas daquilo que serve para a nossa maneira de viver. A primeira coisa que me impressiona aqui, nesse texto de Efésios, é esse modelo de Pai, Filho e Espírito trabalhando juntos, com um propósito. Eu já quero dizer para vocês que a questão da trindade, essa palavra trindade não existe na Bíblia. Ela foi inventada 3 séculos depois, mais ou menos, para tentar descrever esse fenômeno do Pai, do Filho e do Espírito. Mas ela não tem na Bíblia. Foi dado o nome de trindade para esse fenômeno do Pai, Filho e Espírito serem o mesmo Deus. Algumas pessoas, por exemplo, se você conversa com um muçulmano, o muçulmano vai dizer que você é politeísta. Porque o muçulmano, ele diz, Alá é o único Deus e Maomé é o seu único profeta, ponto final. Mas quando ele ouve você dizer, temos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, Deus que é Espírito, ele não entende isso. Na cabeça dele fica parecendo uma coisa meio politeísta. Até você conseguir explicar que não está falando de 3 deuses, mas está falando de um Deus só, que são 3 pessoas, e essas 3 pessoas são o mesmo Deus, nem a gente entende direito isso, vai querer que o muçulmano entenda. É um fenômeno. Foi dado, ao longo desses séculos de estudos teológicos, foram inventando um monte de termos, trindade, teântrope, união hipostática, tudo tentando descrever esse fenômeno, mas é uma coisa que a gente não consegue compreender, e nem vai, porque está além da nossa mente, além da nossa compreensão. O fato é que esse Deus, que é o único Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas que são o mesmo Deus, e atuam em uma perfeita sintonia e uma perfeita harmonia. E nesse texto de Paulo, fica aqui para mim como uma espécie de paradigma que nós devemos seguir. Se Pai, Filho e Espírito Santo se juntam harmonicamente com o mesmo propósito, fica o desafio para que a sua igreja, para que a igreja que é o corpo de Cristo, para que a igreja que é a testemunha do Pai, do Filho e do Espírito, também trabalhem em harmonia. Também somem esforços. Também se juntem. Também se harmonizem. Também se congreguem. E cheguem à conclusão que o Pai não agiu sozinho, o Filho não agiu sozinho, o Espírito não age sozinho. Eles agem juntos e fica esse exemplo de ação comunitária para a Igreja de Cristo. De ação coletiva para a Igreja de Jesus. Nós também, no que fazemos, devemos fazer numa ação coletiva, comunitária. Há uma unidade e também há uma diversidade, mas isso tem que estar harmonicamente colocado e harmonizado para que a gente possa trabalhar junto. É esse desafio que está posto sempre. A segunda coisa que me salta aos olhos nesse texto é o quanto valemos para Deus. O quanto você vale para Deus. O Pai, o Filho e o Espírito se uniram e se juntaram para redimir você, para salvar você, para transformar você e para fazer de você uma bênção para as pessoas. O Pai,
o Filho e o Espírito se juntaram por sua causa. Você era o objetivo disso. A você eles queriam alcançar. Com você eles querem trabalhar. Então, uma coisa que faz com que o Pai, o Filho e o Espírito se juntem, e essa coisa sou eu, essa coisa é você, por nossa causa, por amor de nós, por querer o nosso bem. Pai, Filho e Espírito participaram juntos no plano da nossa redenção, e por isso estamos aqui hoje. Olha como você vale. Olha como você é valioso para Deus. Então, por que é que você não toma conta de você? Por que é que você não se cuida? Por que é que você se despreza? Por que é que você não se guarda? Se você vale tanto para Deus, para o Filho e para o Espírito, a ponto de fazê-los trabalhar juntos por sua causa, para trazer esse plano de redenção a você. E a terceira e última coisa, então vejam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são esse paradigma, esse modelo nosso maior de trabalho coletivo. Se próprio Deus juntou esforços para trabalhar por um propósito, também devemos fazer o mesmo. Nos juntarmos, unirmos nossos esforços. Somos uma comunidade de fé. Somos um coletivo de fé. O pão não é meu, o pão é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. E é tendo isso na nossa horizontalidade que nós trabalhamos e atuamos. Em segundo lugar, valemos muito para Deus, porque Ele quis nos redimir, quis nos salvar. O Pai, o Filho e o Espírito tinham a nós como seu alvo. E Cristo veio por nossa causa, e morreu por nossa causa, e ressuscitou por nossa causa. É o que valemos para Deus. Vocês não foram comprados por ouro ou por prata. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. É o que vocês valem para Deus. Valem mais do que ouro e prata. Nós valemos o sangue de Cristo. E a terceira e última coisa, então, seria a aplicação prática disso que Paulo conclui aqui. Eu dou graças a Deus por ouvir falar da fé que vocês têm, de tudo isso que Deus fez com vocês e como vocês confiam nisso. Mas por que vocês confiam nisso? O amor que vocês demonstram para com os santos, para com as pessoas. O amor demonstrado, o amor vivido, o amor transformado em prática, o amor transformado em ação. O que moveu Deus foi o amor. E o propósito ao qual Deus quis chegar foi o amor. Deus nos amou primeiro para que nós amássemos. Deus revelou o seu amor para que nós revelássemos nosso amor. Deus foi movido por amor para que nós aprendêssemos a ser movidos por amor. Então não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe? Não tem como agradecer pela fé que temos, se essa fé não se apresenta como amor. Não tem como agradecer porque Cristo nos salvou, porque Cristo morreu por nós, sem que essa fé em Cristo que morreu por nós não se transforme numa ação amorosa, numa ação cheia de misericórdia, numa ação cheia de graça.
Essas coisas estão vinculadas. Não há como separá-las. Nós fomos salvos, queridos. Não foi só para a gente ir para o céu, ficar lá com aquelas figuras que se usava muito, né? Rios cristalinos, mansões celestiais. Tem até uma estrofe naquele hino que a gente gosta de cantar, Conta as Bênçãos. Tem uma estrofe que diz assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Lembra dessa estrofe? Aí você vai para a Flórida, passa em frente à casa do Silvio Santos, lá em Orlando, vê lá a casa do Silvio Santos, aí você diz assim: minha mansão no céu vai ser muito maior que isso aí. Não foi para isso que fomos salvos. Não foi para isso que fomos salvos. Eu volto a dizer, o que acontecerá depois da morte está fora da nossa compreensão. A gente pode quebrar a cabeça tentando entender e não vai entender, faz parte dessa confiança que temos na grande surpresa que Deus tem para nós, a última grande surpresa que Deus nos fará. Está fora da nossa medida. Nós fomos salvos, em primeiro lugar, de forma imediata, para vivermos aqui nessa vida os resultados dessa salvação, e os resultados dessa salvação é que nos transformemos em agências do amor de Deus, da graça de Cristo. Eu dou graças a Deus pela fé que vocês têm em Cristo e o amor que vocês demonstram. Aí volta ao eixo que Paulo estabeleceu lá em Efésios 2. Fomos salvos pela graça para fazermos boas obras. Fomos salvos pela graça para andarmos em boas obras. E retomamos ao que Cristo diz lá no Sermão do Monte: vocês são sal da terra, luz do mundo, para andarem em boas obras. Para andarem fazendo coisas boas. Não desperdice o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram para fazer por você. Não minimize isso. Não reduza isso a compreensões superficiais. Não espiritualize isso a ponto de que isso não tenha nada a ver com a vida que vivemos aqui. Não deixe de lado o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus vieram para fazer por nós, por mim, por você. Não menosprezemos isso. Eles se juntaram e vieram fazer uma obra em nós, para que nós sejamos um poema de Deus para as pessoas com quem convivamos. Se você é a obra feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito de Deus, seja essa obra de amor e de graça para as pessoas que vivem ao seu redor. É a única maneira de você realmente valorizar o que o Pai, o Filho e o Espírito vieram fazer por nós. Que Ele assim nos abençoe. Amém.